Despertar para a verdade. Antes de orarmos juntos, feche os olhos por um instante e permita que o seu coração se alinhe com o céu. Antes das palavras, ouça, não as minhas, mas as de Jesus. Em Mateus 24, ele não fala apenas com os discípulos de 2000 anos atrás no Monte das Oliveiras, ele fala conosco agora. Em tempos de incerteza, ele deixou claro: muitos serão enganados. Não alguns, muitos. Jesus olhou para além dos dias daqueles 12 homens e enxergou este tempo, o nosso, marcado por caos, engano e prova. Sua voz, ainda cheia de compaixão, ecoa: cuidado com os falsos cristos. Eles viriam com discursos encantadores, carisma envolvente, promessas doces, mas distantes da verdade. E o mais alarmante, muitos os seguiriam. Não pense que isso é coisa de futuro distante. Basta olhar em volta. A confusão espiritual está por toda parte. A verdade está sendo distorcida, o amor esfriando, a fé se tornando descartável. Jesus não nos alertou para gerar medo, mas para despertar. Seu aviso é um convite à vigilância, à preparação. Ele sabia que viveríamos em tempos difíceis e mesmo assim ele nos deu esperança. Ainda há um caminho firme, ainda há uma promessa imutável. A volta dele está próxima, mas só reconhecer isso não basta. É preciso viver como quem crê. Se você sente esse chamado no seu coração, escreva nos comentários: estou desperto, Jesus. Um mundo em alvoroço. Jesus não nos deixou no escuro sobre o que viria. Ele descreveu um cenário perturbador, mas real. Guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, reinos em confronto, traições dentro das próprias famílias. E talvez o mais doloroso de tudo, corações se tornando frios, endurecidos pela dor, pelo medo, pela decepção. Ele nos falou de uma época em que o amor seria raridade e a fé um artigo em extinção. E agora, aqui estamos, vivendo exatamente isso. Quantos já não caíram? Quantos abandonaram a fé? Não porque não creram um dia, mas porque deixaram de vigiar, porque se cansaram, porque se distraíram. Jesus disse: muitos abandonarão a fé. Novamente, ele não disse poucos, ele sabia. O tempo chegaria em que o desânimo seria mais comum que a devoção. E este tempo é agora. Vivemos dias em que a verdade é moldada por opiniões e não pela palavra. O amor está sendo confundido com permissividade e a fé é trocada por conveniência. Há uma apatia espiritual crescendo, adormecendo os corações. Mas no meio dessa escuridão, a voz de Jesus ainda ressoa: permaneçam alertas. Esse é o chamado. Não é hora de relaxar. É hora de firmar os pés na rocha, de reacender o fogo interior, de buscar a presença com sede e reverência. Se essa mensagem está tocando seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, renova meu coração. O relâmpago que virá. No meio de tanto aviso, Jesus também nos deu uma promessa poderosa. Ele voltará, não em segredo, não em silêncio, mas com glória e poder. Como um relâmpago que atravessa o céu, assim será a sua vinda. Ninguém poderá ignorar, ninguém poderá prever. Nem mesmo os anjos sabem o dia ou a hora, apenas o Pai. É por isso que Jesus nos chama à vigilância. Não se trata de medo, mas de preparo. Ele nos convida a viver em prontidão, como quem sabe que o noivo pode chegar a qualquer momento. E prontidão não se improvisa. Não dá para buscar óleo quando a porta já está se fechando. A vida com Deus não é algo que se empresta, não se herda, não se pega emprestado da fé dos outros. É uma construção diária, íntima, viva. Jesus nos alertou não só para ficarmos atentos, mas para nos mantermos firmes, vigilantes, despertos. Há uma diferença entre saber que Ele virá e estar pronto para encontrá-lo. Muitos sabem, poucos se preparam. É hora de ajustar o foco, de remover as distrações,
de buscar mais do Espírito Santo e menos das vozes do mundo. O noivo vem. Isso é certeza. A única dúvida é: você estará pronto? E isso falou com você. Escreva nos comentários: estou me preparando, Senhor. A parábola que revela o coração. Logo depois de falar sobre o fim dos tempos, Jesus contou uma parábola. Ele não mudou de assunto. Ele tornou tudo mais pessoal. É a história das 10 virgens em Mateus 25. 10 mulheres, todas esperando pelo noivo. Todas foram convidadas, todas tinham lâmpadas, todas estavam no mesmo lugar. Por fora eram iguais, mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 levaram azeite suficiente para o tempo de espera. As outras 5 talvez tenham pensado que daria tempo depois, talvez tenham subestimado a importância do óleo, talvez estivessem ocupadas demais para levar isso a sério. Mas o noivo demorou. A noite chegou, o cansaço bateu e todas dormiram. Sim, até as prudentes dormiram. Mas havia uma diferença crucial quando o grito soou à meia-noite: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Só 5 estavam prontas. Só 5 tinham azeite. O óleo não era algo que se podia dividir, não dava para emprestar. Representava algo íntimo, relacionamento com Deus, uma vida cultivada em secreto, fé viva, não de aparência. E enquanto as insensatas corriam atrás do que não haviam priorizado, a porta se fechou e ficou tarde demais. Você tem azeite? Ou está apenas carregando a lâmpada? Se essa pergunta te confronta, escreva nos comentários: Senhor, enche minha vida com teu azeite. Quando a porta se fecha, a cena final da parábola das 10 virgens é talvez uma das mais impactantes de todas as palavras de Jesus. As 5 imprudentes voltam correndo, ofegantes, batem na porta e clamam: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas o noivo responde algo que corta o coração: em verdade vos digo, não vos conheço. Não era uma questão de religião, não era sobre aparência, era sobre intimidade. Jesus não disse: vocês não eram boas o suficiente. Ele disse: eu não conheço vocês. Porque no fim, o azeite simboliza isso, um relacionamento real com Ele. Não basta saber sobre Jesus, é preciso ser conhecido por Ele, é preciso andar com Ele, ouvi-lo, obedecê-lo. Então vem o alerta final: vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Isso é mais que um conselho, é um chamado à urgência, não para viver com medo, mas para viver com propósito, para não adiar o arrependimento, para não esperar o momento ideal, para não confiar numa fé emprestada. Jesus está vindo, não apenas como Salvador, mas como noivo, e Ele busca uma noiva desperta, cheia de azeite, com a lâmpada acesa e o coração rendido. A porta ainda está aberta, mas por quanto tempo? Se essa verdade tocou você, escreva nos comentários: Jesus, eu quero ser conhecido por Ti. 2 tipos de coração. Jesus não estava falando de 2 mundos diferentes, mas de 2 tipos de coração dentro do mesmo povo. Não era sobre crentes e descrentes, mas sobre 2 tipos de crentes. Todos conhecem a promessa, todos ouvem a palavra, todos esperam o noivo, mas nem todos vivem preparados. Há os sábios e os tolos, os que cultivam intimidade e os que vivem de aparência, os que oram para serem transformados e os que oram apenas para serem ouvidos. Os sábios vivem com os olhos abertos. Eles não são perfeitos, mas estão presentes. Eles não fingem, não se escondem. Permanecem conectados ao coração de Deus. Eles não dependem apenas dos cultos de domingo, mas caminham com o Senhor diariamente. Eles têm discernimento, percebem os sinais, sentem o peso da hora e não brincam com o tempo. Estão acordados espiritualmente com um senso de urgência sagrada. Os tolos, por outro lado, vivem adiando. Dizem: amanhã eu me consagro. Acham que terão tempo. Tratam Jesus como estepe. Só recorrem quando tudo dá errado. Conhecem o caminho, mas não o percorrem.
Estão no meio do povo de Deus, mas seus corações estão distantes. O problema não é a presença no lugar certo, mas a ausência de óleo no momento certo. Qual desses dois corações está dentro de você? Se você escolhe o caminho dos sábios, escreva nos comentários: quero viver com os olhos abertos, Senhor. O engano sutil Jesus foi muito claro em Mateus 24. Vejam que ninguém vos engane. Essa foi sua primeira instrução sobre os tempos do fim. Ele sabia que a maior batalha seria contra o engano. E o engano mais perigoso não é aquele gritante, óbvio, cheio de trevas. É o sutil. Aquele que parece luz, que tem um pouco de verdade, mas está misturado com distorção. É o tipo de mensagem que agrada aos ouvidos, mas não confronta o pecado. Que conforta, mas não transforma. Que emociona, mas não santifica. Vivemos em dias em que muitos estão sendo levados por vozes bonitas, palavras polidas, pregações motivacionais que não exigem mudança. Há uma fome por consolo, mas pouca disposição para arrependimento. Mas Jesus não veio apenas para nos confortar, ele veio para nos salvar. E salvação exige renúncia, exige cruz, exige deixar o velho homem e nascer de novo. Cuidado com mensagens que prometem céu sem arrependimento, com caminhos largos demais, sem exigência de santidade. O verdadeiro evangelho é firme, porque é puro. Ele fere o ego para curar a alma. E quem tem o Espírito Santo reconhece a diferença, porque sente o peso da verdade. Não se deixe seduzir por aquilo que parece bom, mas afasta você da presença. Se você deseja ser guiado apenas pela verdade, escreva nos comentários: Senhor, livra-me do engano e guia-me pela tua verdade. Fé que permanece em meio a tanto alerta. Jesus também nos deixou uma promessa poderosa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele sabia que os dias seriam difíceis, que o amor de muitos esfriaria, que a injustiça cresceria, que o mundo tentaria endurecer os corações. Mas também sabia que haveria aqueles que permaneceriam, não por força própria, mas pela graça de Deus agindo em corações entregues. Perseverar não é viver sem luta, é continuar mesmo sangrando. É amar quando é mais fácil odiar, é perdoar quando o mundo grita vingança, é segurar firme a verdade mesmo quando ela custa amizades, conforto e aplausos. Perseverar é confiar quando nada faz sentido, é seguir quando todos pararam, é adorar mesmo de joelhos, mesmo no vale. Mas como manter essa fé viva? A resposta está na intimidade, no quarto secreto, no tempo com a palavra, na dependência do Espírito. Não é uma fé superficial, de frases prontas. É uma fé com raízes profundas, que cresce em silêncio, mas floresce nos dias difíceis. Você quer estar entre os que perseveram até o fim? Entre os que não apenas começaram bem, mas terminaram fiéis? Então escreva nos comentários: quero ser dos que não desistem, Senhor. Amor que não esfria, Jesus nos alertou. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E não é difícil ver isso se cumprindo. A frieza tem invadido lares, igrejas, relacionamentos. Pessoas se tornam indiferentes, impacientes, impiedosas. O amor, que deveria ser a marca do cristão, está sendo substituído por apatia, orgulho e até por uma espiritualidade vazia de compaixão. Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, não depende das circunstâncias. Ele ama quando é difícil. Ele permanece quando tudo em volta desaba. Ele perdoa 70 vezes 7. Ele não se ofende fácil, não abandona rápido, não se afasta por qualquer motivo. Esse amor é fruto do Espírito, não da vontade humana. E é esse amor que precisamos cultivar se quisermos brilhar num mundo de trevas. Jesus não nos chamou para sermos apenas luz em palavras, mas em atitudes. E a luz mais forte é o amor. Amar não é concordar com tudo, mas é agir com misericórdia mesmo quando corrigimos. É não perder a ternura, mesmo em meio à firmeza.
Se o mundo está mais frio, que seu coração seja ainda mais quente, que o fogo do amor de Deus te aqueça por dentro e te transforme por fora. Se você deseja esse amor vivo e renovado em você, escreva nos comentários: Senhor, reacende o teu amor em mim, prontos para a volta do noivo. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas que seja apenas o começo de uma nova caminhada. Jesus vai voltar, isso é certo. Ele virá glorioso, poderoso, inesperado. E quando chegar, ele vai querer encontrar um povo acordado, vigilante, cheio do seu espírito e apaixonado por sua presença. Não espere o último instante para se preparar. Não deixe para amanhã o que o Espírito te chama a fazer hoje. Viva uma vida de oração, de busca, de intimidade verdadeira com o Rei dos Reis. Que a sua maior alegria seja estar com Ele, conhecê-lo mais e mais, ser moldado pelo seu amor e pela sua palavra. Agora, vamos juntos fazer uma oração de entrega. Se você está pronto para dizer sim de todo o coração, repita comigo: Jesus, eu me entrego a Ti completamente. Quero ser uma das virgens sábias, com a lâmpada acesa e o coração cheio do Teu azeite. Não quero ser surpreendido pela Tua vinda. Quero Te conhecer, Te amar e Te seguir todos os dias da minha vida. Enche-me com o Teu Espírito, renova minha fé, acende em mim um fogo que nunca se apaga. Que eu viva em santidade, vigilância e amor. Que o meu maior desejo seja agradar-Te e glorificar-Te. Eu Te espero, Senhor, e Te louvo agora e para sempre. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Aqui estou, Jesus.